essas coisas de controle hormonal é muito delicado. Caralho, que sinistro isso, então. Tem Sinistro, uns cara. efeitos... Tem, Mas e é muito isso individual. é um lance... É um anticoncepcional, alguma coisa assim ou não? Sim, você pode usar como anticoncepcional. Tem médicos que fazem isso muito bem, né? Agora, existem situações onde esses hormônios eles são colocados, e principalmente quando o objetivo é ganho estético. Puta, Igor, aí a coisa não Aí dá funciona merda. legal. Não funciona. Então, é o que eu te falo, 80% que eu trato no meu consultório é efeito colateral de uso de hormônio. Ou de homem que fez ciclo e se deu mal, ou de mulher que botou implante e, também se deu mal. Caralho. Né? Entendi. Bom, o lance... A Mariana botou um implante lá. A Mariana é minha esposa. Sim. Ela botou um implante porque ela tava... eu não, espero que não tenha mais, mas ela sofria de endometriose. Aí, perfeito. Então, você tá falando de uma indicação clássica do uso de um implante. Perfeito. Aí ela colocou, mas aí... Sim, o que ela... Ela ficava o diabo, mas era na época dela ficar o diabo mesmo, que era na época de TPM. Então, isso daí não tinha... É só uma TPM Plus. No caso dela, eu não senti Então, muita mas- diferença, porque tinha ali um tratamento. Exato, mas você percebe, isso daí, assim, quando a gente vai fazer um tratamento de medicina, você tem o uso on-label e você tem o uso off-label, tá? On-label é o que está descrito na bula. Off-label é o que aquela droga trata, mas não está descrito na bula. E quando você fala de hormônio, você tem o uso, que é sobre as indicações. Você tem o abuso, que é sobre a não indicação e o uso errado. E você tem o mau uso, quando você tem uma indicação secundária. Então, na ordem seria o uso, o mau uso e o abuso. Né? Quando você pega um cara que, sei lá, a menina vai fazer um ciclo de esteroide para ganhar massa muscular. Isso é abuso. Por quê? Porque não tem indicação, né, médica, né, e ela vai querer ganhar massa muscular isso. Né? Quando você tem um sujeito que tem uma depressão, por exemplo, você vai dar testosterona para ele. Isso pode ser encarado como mau uso se ele tiver, por exemplo, níveis hormonais normais. Se ele não tiver, se ele tiver um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma situação onde ele não produz testosterona, aí é o quê? É o endócrino e o psiquiatra que vão discutir essa terapia, né, e vão chegar num consenso para ver o que é melhor. Aí você tem o uso, que é esse cara tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, ele não produz testosterona, então pode ser até um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é um outro diagnóstico, mas onde você não tem saída e você tem que usar testosterona, aí o uso tá legal. Né? Mas esse é um uso. Você tem um cara aqui em São Paulo, tem o Renato Calil, que é sensacional. Ele faz reposição hormonal, ele trata endometriose, ele trata síndromes de dismenorreia. Dismenorreia são essas TPMs que são muito fortes, que a mulher passa mal, que ela tem uma alteração muito grande de humor, de bem-estar. Né? Então, é uma ferramenta como todas as outras. Se isso vai ser bom ou ruim, depende da indicação que você está usando. Hoje, popularizou de um jeito que o nego está usando até para dor de barriga. E, bicho, não é para isso. E vai dar problema. E qual é o problema? O que algumas pessoas não entenderam? Algumas pessoas não entenderam que quando o paciente ele tem um mau resultado usando disso, raramente ele volta no profissional que colocou. Ele vai para outro. E quando ele vai para outro, ele vai descascar esse profissional. Então, esse uso ruim, esse uso mal indicado, que muitas vezes é feito, ele só serve para uma coisa: detonar o profissional que fez isso. Durante um tempo, ele até consegue, né, ter uma resposta financeira XYZ. Mas, cara, Isso chega vai uma hora secando. que Aquela coisa da internet, todo mundo vai ficar sabendo. e o renome dele, né, vai caindo. Né? E é complicado. E cai eu estava falando com meu irmão ontem. Meu irmão é dermatologista. Né? Ele estava falando. Só tem crânio na família do cara. É o físico. É o laboratório de Dexter, era onde ele morava. Não, pior, cara, que. E assim, os mais inteligentes são os meus pais. Mas a minha mãe, ela fez psicologia com 50 anos. Caralho. Né? Era o sonho da vida dela. E um dia ela virou para mim e falou assim: eu queria fazer muito psicologia. Você pode pagar pra mim? Eu falei, mãe, agora. A bicha foi lá e passou no vestibular em primeiro lugar. Eu falei, filha da puta. Ai, desculpa, mãe. Caralho. Pô, chegou tua Falei avó, da minha avó, cara. Caralho. Minha avó era Caralho, foda. que maneiro, cara. Minha avó me ensinou a fazer flexão, velho. Sério? Era uma italianona. Não, era uma alemoazona, cara. Fortona. Caralho, tá aí a maneiro. genética. E aí, o que aconteceu? Essa história foi também engraçada. Ela fazia psicologia e minha mãe, ela tem uma depressão muito forte, né? Medicada e tal, mas é uma coisa que acompanhou ela durante a vida e que, infelizmente, né, não foi possível de ser tratada sem medicação. Ela toma uma série de medicações. E ela tem muito pouca habilidade com o digital.
Cara, para ela é difícil operar um telefone. E na faculdade, computador, editor de texto, impressora, para ela foi um caos. E ela fazia tudo na unha. Ela entregava as coisas papel ao maço, livro, para lá, para cá. E ela se formou em primeiro como melhor aluna. Que foda, hein, mano? E assim, engraçado isso, né? E tinha uns colegas dela de faculdade que tomara que eles estejam assistindo, né? Porque eles têm que saber isso, né? Que eu sei disso. Eu só não sei onde eles moram. Mas... Ufa, sorte deles. Por isso que eles ainda estão vivos. Né? Então, mas eles caçoavam da minha mãe, falando, porque a Pérola, não sei o quê, papapá. E não caçoava de um jeito legal, caçoava de um jeito ruim, Entendeu? né? E quando minha mãe recebeu a honraria lá, ela olhou pra mim e falou assim, viu? Sem usar computador e telefone. Assim, deixou o veneninho assim, Dona Pérola foi pontual ali. Mas a gente tem esses exemplos agora da nossa família de longe. Né? A pessoa mais inteligente é a Roberta, ela é fenomenal. Né? Mas tu tava falando do teu irmão, que é dermatologista. Meu irmão é dermato. E... Eu nem lembro porque que tu ia falar dele. Mas porque a gente estava falando dessa questão de modismos. Porque isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Né? A pessoa vê que a gente, né, conseguiu criar um padrão de atendimento e de profissão bom. Né? Hoje meu consultório é 100% particular. Né? E... Significa que ele é todo teu, é sim, isso? Sim. Tá. A gente não atende convênio, né? Nada, é particular. Né? Se o convênio ele faz reembolso, né? Tudo bem, mas ele é particular. Não tem nenhuma coisa assim. E muita gente pergunta pra gente e fala assim, não, mas o que dá dinheiro? Cara, essa é a última pergunta que você faz na medicina. Você nunca vai escolher uma coisa assim por dinheiro. Jamais na sua vida. E o Guilherme estava falando de modismos. Né? Mas o modismo daqui, o modismo daqui. Medicina não tem modismo. Medicina tem o bom profissional e tem o profissional mediano. Para o bom profissional, ele nunca vai ter nenhum problema financeiro ou de trabalho. Por que não? Porque ele sempre vai ser lembrado como a elite daquilo que ele faz. Para o cara que entrou para ganhar um dinheiro, né, a coisa vai rodar. Então, eu vou tentar ser o mais... delicado possível para tocar nesse assunto, até porque é uma coisa que eu estava falando com ele muito em off, né? Mas ele falava de modismos, né? E aí eu falei para ele, Guilherme, deixa eu te explicar uma coisa. Na época que eu já estudava desempenho, moda era ser ortomolecular. Passou. Aí virou ser médico do esporte. Passou. Aí virou nutrólogo. Tá passando. E eu não sei qual que vai ser o próximo. Mas durante todos esses anos, eu só cresci. Porque eu nunca olhei para isso como modismo. Eu olhei qual é o meu trabalho, o que eu preciso fazer. A única coisa que eu realmente lamento nesse processo é que durante esses anos, o número de pessoas que começaram a usar esteroides sem ter a mínima condição de fazer isso, ela aumentou absurdamente. Então, o que eu fico triste? Eu montei um consultório para quê? Para pegar o cara que estava começando a treinar, sei lá, pegar você, falar, Paulo, tô aqui, queria começar um processo de treinamento, queria começar um processo de alimentação, né? Como que a gente vai fazer, né? E a gente não ter nenhum problema óbvio para tratar. Hoje não é o que eu faço. Eu atendo um sujeito que fala assim, então, eu fiz um ciclo, durou 1 ano, eu tô com disfunção erétil, tô me sentindo mal, tô cansado, minha pressão tá alta, né? Ou a menina, né? Eu resolvi colocar, por exemplo, o chip da beleza e agora meu cabelo tá ralo, eu tô com uma voz esquisita, mudou o meu rosto, meu corpo eu tô sem cintura, meu bumbum ele tá murcho, tá pequeno. É isso que a gente trata. E é triste, sabe, Igor, você ter que perceber que aquilo que o exercício era de bom, ele virou um conjunto de complicação. Sabe, a gente não quer ganhar dinheiro assim. Porque esse paciente é um paciente que vai... Enquanto um paciente que está começando agora, independente se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele nunca hormonizou, em 4 meses, 6 meses, esse cara está num caminho bom e o físico já está completamente diferente. O cara que usa o hormônio nessas condições, ele está completamente escangalhado. E eu não consigo, de verdade, eu não tenho um paciente, nos quase 18 mil pacientes que eu já atendi, que usou um esteroide, se arrependeu e conseguiu voltar àquilo que era a testosterona nativa dele. O cara tinha lá uma testosterona de 700, 750, que ele cismou que era baixa, aí foi lá, tomou um caminhão de esteroide. Cara, quando a gente consegue voltar, 530, 560, mais ou menos. Nunca volta ao que ele achava que era baixo, inclusive.
tem um custo muito alto, sabe? A gente não pode tratar essas coisas como modismo. E veja, não estou criticando quem usa esteroide, não estou criticando quem prescreve por motivo estético. Isso não me compete. Eu acho que cada profissional tem a sua licença para trabalhar e tem que agir de forma crítica ao que ela é. Tá? Agora, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa história de chegar para uma pessoa que não faz absolutamente nada, nunca fez dieta, não quer fazer dieta, não faz exercício e falar assim, olha, eu vou te dar hormônio e vou transformar a sua vida. Isso não existe, cara. Se existisse, o mundo estava repleto de... Todo mundo fazia isso, né? E o mundo não tinha problema nesse sentido, né? Não dá, essas coisas têm que ser tratadas com verdade.